Elas estão em todos os lugares. Eu ouvi uma vez de uma comandante, também mulher, que não existe ocorrência de bombeiro para homem e ocorrência de bombeiro para mulheres. Então existe lá a ocorrência de bombeiro, a pessoa necessitando do nosso serviço, e a gente tem que resolver porque é a nossa função. Mas a participação feminina nas várias esferas da sociedade é uma conquista um tanto recente. Foi somente em 1879 que as mulheres puderam ingressar na faculdade. E em 1932 conquistaram o direito a voto, mas ainda facultativo. E você acredita que até 1962 as mulheres só poderiam trabalhar fora se tivesse uma autorização do marido? Por isso, para muitas, ficar em casa em tempo integral era a única opção. As mulheres elas eram sempre vistas em relação a uma outra pessoa dentro da família. Então, primeiramente em relação ao pai, que era quem exercia, né, o poder familiar, esse poder, né, a figura do patriarca. Da mesma forma, se a mulher se casava, isso não significava uma emancipação, porque a mulher ficava mais uma vez sujeita ao poder do marido, né? Então também precisava de autorização para trabalhar, por exemplo, não tinha autonomia para movimentar, os recursos advindos da venda, né, da sua força de trabalho, do seu salário. Então, é essa dependência em relação a uma outra pessoa. É lógico que isso foi mudando ali, né, ao longo da década de 70, né, a gente tem ali uma série de mudanças, né, culturais, sociais, jurídicas, políticas, né. E foi somente com a Constituição de 1988 que as mulheres passaram a ter igualdade jurídica em relação aos homens. Com todos esses avanços, as mulheres começaram então a exercer profissões antes consideradas tipicamente masculinas. Quando começou mesmo ter mulheres na corporação, tinha um batalhão feminino só, né? Então era bem reduzido o número de mulheres. Depois, os concursos eles começaram a ter uma quantidade limite para o ingresso de mulheres e uma quantidade para o ingresso dos homens. Então, o meu concurso, por exemplo, ele tinha 30 vagas para mulheres e 60 vagas para homens, né? Porém, no ano que eu prestei o concurso, eu prestei no ano de 2010 e ingressei em 2011. Foi o último ano em que teve essa separação, porque depois teve a unificação. Então, hoje, os concursos, como que eles funcionam? Abre lá, por exemplo, 150 vagas, mas é independente, seja para homem, seja para mulher. E aí é uma questão de merecimento, nota e etc. Com a possibilidade de seguir diversas carreiras, a quantidade de donas de casa em tempo integral caiu e hoje, a cada 100 mulheres brasileiras, somente 7 declaram se dedicar exclusivamente aos cuidados do lar. E uma dessas pessoas é Tatiane. Ela escolheu cuidar da família e da casa em tempo integral. Tatiane, a gente sabe que cuidado de casa não acaba nunca. E por que você tomou essa decisão? É um trabalho meio que sem fim, né? Você cozinha, você lava a louça, daqui a pouco já está retornando tudo novamente. Mas é um trabalho que hoje em dia eu posso dizer que ele é bem sossegado para mim no sentido de estar organizada a minha rotina, né? Então, como ela é organizada, eu consigo dar conta da casa, das crianças e do marido com mais tranquilidade. E as crianças, que hoje já são adultas, foram a principal motivação que levou Tatiane a sair do mercado de trabalho. O marido volta do serviço, os filhos chegam da escola, mas Tatiane não abandona seu posto de trabalho em momento algum. Por isso, contar com a colaboração é fundamental. Aqui tem que ser com colaboração, senão não tem jeito, não tem jeito. Cada um tem a sua função, desde tirar o lixo, colocar o lixo para fora. E aí é lavar a louça, é guardar a louça, todo mundo tem que ajudar, senão não funciona, né? Porque uma só cuidando de tudo para outros só usufruírem também não é justo, né? Mas a divisão do trabalho doméstico ainda não é uma realidade na maioria das famílias. E como consequência disso, as brasileiras enfrentam uma jornada tripla, conciliando o emprego, os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Segundo o IBGE, elas dedicam o dobro do tempo aos cuidados com a casa e a família em comparação aos homens. Porque a gente
não tem uma rediscussão da divisão sexual do trabalho, a gente não tem uma pressão sobre o Estado para que ele esteja presente e ofereça, né, serviços que deem conta das tarefas de cuidado. Então, atividades no contraturno da escola, né, políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, políticas públicas de saúde, né, para o cuidado de pessoas idosas, né. Então, as mulheres é que acabam assumindo essas tarefas e são elas, portanto, que sustentam a sociedade. É um verdadeiro malabarismo para conciliar todas as funções. Como muitas mulheres, né, você enfrenta aí uma jornada fora de casa, uma jornada dentro de casa também. Como é conciliar? Olha, é bem corrido. Assim, principalmente o nosso parceiro, o nosso companheiro, né? No caso, meu marido, graças a Deus ele é muito companheiro e é muito compreensivo, né? Poder escolher a profissão não é apenas uma decisão financeira, mas envolve a realização pessoal e também a chance de contribuir com a sociedade, seja dentro ou fora de casa. Talvez aos olhos de outras pessoas, no começo principalmente, né, as pessoas de repente, nossa, eu não acredito que você não trabalha fora, nossa, como você consegue ficar dentro de casa, não sei o quê. Eu penso, não, gente, a recompensa é eterna, não é aqui na Terra, não é para homens, a recompensa é eterna e eu vejo já hoje, né, a recompensa através dos dois.